Olá, galera! Estamos mais uma vez aí para o nosso UERJ em Gotas. Vê se você conhece essa frase. Desce sobre a Europa uma cortina de ferro. Lembrou? Winston Churchill, 5 de março de 1946, em uma palestra dada numa aula de abertura nos Estados Unidos. A aula hoje é sobre Guerra Fria? Não, a Guerra Fria não é o nosso tema de hoje. Na aula de hoje, nós queremos falar sobre algumas temáticas ligadas à atualidade. Inscritos têm nos procurado, têm conversado sobre a possibilidade de assuntos que possam cair de atualidades que normalmente não estão nas questões antigas. Então, vamos trabalhar hoje um desses temas que eu considero pertinente, importante de compreender e que pode, de repente, quem sabe, cair de uma forma ou de outra. Vamos falar sobre uma temática que eu considero extremamente possível de aparecer, porque é um assunto que tem chamado muito a atenção, principalmente após um show feito pelo U2, no qual ele aponta esses problemas em relação à candidatura do Trump. Que assunto é esse? Vocês estão cientes que na campanha eleitoral para a presidência dos Estados Unidos, Donald Trump tem falado muito sobre a construção de um muro na fronteira dos Estados Unidos com o México. E ele afirma categoricamente que quem vai pagar esse muro será o México. Muro é um tema pertinente para o UERJ? Se considerarmos o hábito que a UERJ tem de trabalhar assuntos extremamente contemporâneos, é bem possível. E a gente precisa estar preparado para não sermos surpreendidos. Bom, quando falamos de muro, nós logo nos lembramos de qual muro? Muro de Berlim, Muralha da China? Seriam esses os únicos muros que a gente poderia lembrar? Não, na verdade, com o fim da Guerra Fria, a reunificação da Alemanha, o Muro de Berlim foi derrubado. Então quer dizer que os muros acabaram? Não. A ideia de separação fronteiriça com muro não é uma questão tão rara quanto parece. Então, é legal você saber de alguns casos desses. Por exemplo, começando pela questão do México. A fronteira mexicana com os Estados Unidos é uma fronteira que tem sofrido avanços migratórios muito fortes. Essas populações acabam mandando recursos, enviando recursos de volta para o México, para suas famílias. Questão que tem sido levantada, inclusive, pelo candidato, dizendo que vai suspender essas remessas de dinheiro. Bom, e qual outro muro a gente pode lembrar? Uma das questões mais problemáticas do nosso mundo contemporâneo se encontra no Oriente Médio. Queremos falar especificamente da questão palestina. A construção do Muro da Cisjordânia tem realmente dividido as opiniões no mundo inteiro. Israel alega que estaria construindo um muro para proteger a sua população dos ataques dos grupos extremistas palestinos. Já os palestinos acusam Israel de, com esse muro, estar delimitando uma nova fronteira, ou seja, desrespeitando os limites anteriores à Guerra dos 6 Dias, que é o que reivindica a Palestina e o que vários países do mundo apoiam no seu reconhecimento do Estado palestino. Outro muro, ou muros, também extremamente importante na atualidade, são os muros que foram construídos para dividir católicos e protestantes na Irlanda. Sabemos que a Irlanda ela vive um conflito social extremamente importante, principalmente com bases religiosas. Um grupo nacionalista, de maioria católica, e um grupo que reivindica a participação no Reino Unido, de maioria protestante. Num passado recente, tínhamos inclusive terrorismo nessa região. O grupo IRA, Exército Republicano Islandês, que durante muito tempo lutou por meio de terrorismo e guerrilha, tentando alcançar a independência para a Irlanda. Bom, qual outro muro que podemos citar? Podemos citar também o muro de Ceuta e Melilla. Ceuta e Melilla fica ali no enclave, no norte da África, próximo ao Estreito de Gibraltar. É uma região que pertence à Espanha, mas que acaba fazendo fronteira com o Marrocos. Desde os anos de 1990, com o Tratado de Maastricht entrando em vigor e a União Europeia passando a funcionar de fato, começa a haver uma preocupação muito grande, principalmente com o desenvolvimento daquilo que a gente conhece como Acordo Schengen, que de certa forma elimina as fronteiras entre os estados. O grande risco é que, como a Espanha faz parte da União Europeia, existia
o perigo de que seria muito fácil a entrada na Europa em qualquer país que fizesse parte desse espaço Schengen a partir da Espanha, do norte da África. Então começa a incentivar a construção de um muro para tentar dificultar esta passagem. Ok? Bom, gente, percebemos aí vários exemplos da construção de muro. O que existe em comum entre todos esses muros? Há sentimentos de nacionalidade? Sim, há sentimentos de nacionalidade. O que mais? Podemos perceber uma grande preocupação com o movimento migratório. Aquele tipo de movimento migratório que nós conhecemos como sul-norte. Não sul-norte pelo fator geográfico, mas sul-norte pelo fator social. Aqueles grupos de países pobres que, enfrentando grandes dificuldades internas, começam a buscar refúgio nos chamados países do norte. Esse exemplo nós podemos enxergar no Muro de Trump, no México. Esse exemplo nós podemos enxergar no Muro Espanhol, no Estreito de Gibraltar. Agora, quando nós olhamos para a questão irlandesa, existe um nacionalismo e também um elemento religioso importante a ser considerado. Não é à toa que quando eu falei da questão do muro lá no México, eu acabei citando um show feito pelo U2. E você sabe qual é a nacionalidade do U2? É uma banda irlandesa. Então é fácil perceber que as questões migratórias, principalmente as questões migratórias sul-norte, estão tendo um peso muito grande, estão remodelando a organização no planeta. E essas questões têm levantado bandeiras extremamente conservadoras que buscam defender o Estado Nacional daqueles estrangeiros que podem chegar nesse seu território. Isso tem tido consequências fortíssimas, como nós podemos ver na questão da União Europeia e da crise de credibilidade que começa a permear o projeto integrador. O exemplo mais claro disso é a recém-saída do Reino Unido da União Europeia. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado. Acredito que é um tema pertinente, sim, você pensar nessas questões nacionalistas, questões norte-sul, questões migratórias, tá? A crise na Síria, a crise no Oriente Médio como um grande elemento catalisador para essas questões, a crise no norte da África, tudo isso tem tido um peso importante na compreensão desses muros, que uns chamam de muro da vergonha, enquanto outros chamam de peace walls, muro da paz. Ok, gente? Um abração, até a próxima semana.